Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 5 do PET, volume 4, do primeiro ano do ensino médio, conteúdo de física. Atividade 1. Para um mergulhador, cada 5 metros de profundidade atingida, 0,5 atm na pressão exercida sobre ele. Admita que esse mergulhador não consiga respirar quando sua caixa torácica está submetida a uma pressão acima de 1,02 atm. Para respirar ar atmosférico por um tubo, a profundidade máxima em centímetros que pode ser atingida pela caixa torácica desse mergulhador é igual a. Temos a densidade da água igual a 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, está aqui a densidade da água, e a força da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, está aqui a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vemos nesse caso, essa questão, nós devemos aplicar a fórmula de pressão absoluta, que aqui no caso a pressão absoluta ela vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Pressão hidrostática vai ser a densidade vezes a força gravitacional vezes a altura ou a profundidade. Nesse caso aqui, a profundidade. Então, vamos lá. A pressão máxima aí citada na atividade é 1,02 atm. Está aqui 1,02 atm. A pressão atmosférica, vamos considerar 1 atm. Densidade da água é 10 elevado a 3. Está aqui 10 elevado a 3. Força gravitacional é 10. Está aqui o 10. E a altura, que é a profundidade, é o que nós vamos calcular. Então, profundidade em centímetros é o que vamos calcular. Então, vamos lá. 1,02 atm, nós vamos passar ele para Pascal. Então, sabemos que 1 atm, ou uma atmosfera, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, 1,02 atm é 1,02 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Uma atmosfera é 1 vezes 10 elevado a 5. Já vimos aqui a conversão. 10 elevado a 3 vezes 10 é 10 elevado a 4. E h, que é a profundidade, nós vamos encontrar. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui o 10 elevado a 4h, colocar aqui antes da igualdade, e vou pegar 1,02 vezes 10 elevado a 5 menos 1 vezes 10 elevado a 5. 1,02 vezes 10 a 5 menos 1 vezes 10 a 5, eu vou achar o seguinte resultado. 1,02 menos 1 é 0,02. Como eu tenho aqui base 10 com potência 5 menos também base 10 com potência 5, eu vou apenas conservar ela aqui na frente do 0,02. Dividido 10 elevado a 4, em evidência que eu vou pegar o 10 elevado a 5 dividido por 10 a 4, subtrai aqui o 5 menos 4, eu vou ter 1. Conservo aqui o 0,02 vezes 10 elevado a 1. 0,02 vezes 10 uma vez, eu caminho essa vírgula da esquerda para a direita. Eu vou ter 0,2 metros. 0,2 metros passando para centímetros, eu vou ter 20 centímetros. Alternativa C, opção correta. Atividade 2. A figura ao lado representa uma talha contendo água, ou seja, aqui eu tenho um filtro contendo água, que é a talha. A pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende. Então, aqui eu tenho a torneira do filtro que está fechada e, nesse caso aqui, a pressão hidrostática, que é a pressão desse líquido que exerce aqui dentro da talha ou dentro do filtro, eu devo analisar a altura, aqui considerando a superfície e considerando aqui o nível em que essa torneira está. Então, para saber a pressão
daqui da superfície até aqui no nível da torneira, eu preciso apenas da altura. Eu preciso saber aqui a respeito da altura em que esse líquido está em relação à torneira e à superfície. Então, pressão hidrostática vai ser a densidade do líquido vezes a força gravitacional vezes a altura. Então, nesse caso, a alternativa E vai ser a opção correta. Depende da altura da superfície da água em relação à torneira. Atividade 3. No terceiro quadrinho, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atm. Então, vemos aqui no primeiro quadrinho, a pressão de 1 atm é quando a pessoa está aqui ao nível do mar. No segundo quadrinho, temos aqui um mergulhador. Quanto mais ele vai aprofundando, mais a pressão vai aumentando. Aqui, no caso, 15 atm. E aqui, quem é essa tal de Valdirene? Então, a pressão exercida aqui nessa situação aqui foi de 1000 atm. Né? Aqui, essa tirinha representa aqui uma ação de 1 mol, a parte de 1 mol. Agora diz, supõe que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, uma atmosfera é considerado a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a que profundidade na água o mergulhador sofreria essa pressão de 1000 atm. Então, o mergulhador ele tem que ir aprofundando aqui no mar até quantos metros para ele sofrer essa pressão de 1000 atm. Vamos lá, então, para os cálculos. Isso aqui vocês vão observar na página 117, vocês vão ver que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm. E se analisar aqui na questão 1, se não me engano, você percebe que para cada 5 metros de profundidade, a pressão aumenta 0,5 atm, ou seja, é proporcional. Então, a pressão da Valdirene aí está a 1000 atmosferas, 1000 atm. Nesse caso, a pressão atmosférica local, a nível do mar, vai ser 1 atm. Então, para calcular pressão hidrostática, teremos que subtrair aqui, no caso, essa pressão atmosférica ao nível do mar. Então, 1000 menos 1 atm, que é a atmosfera a nível do mar, temos aqui uma pressão de 999 atm. Então, eu posso fazer uma relação por regra de 3, onde eu tenho a cada 10 metros, eu tenho 1 atm. E 999 atm vai ser quantos metros? Então, 1x é igual a 10 vezes 999, 10 vezes 999, 9.990 metros. 1 vezes x é x, então o mergulhador deve estar a uma profundidade de 9.990 metros. Uma segunda situação em que eu posso ter o mesmo resultado é para cada 5 metros, eu vou ter 0,5 atm. 5 metros está para 0,5 atm e 999 atm está para x. 0,5 vezes x é igual a 5 vezes 999. Então, 5 vezes 999 é 4.495, dividido por 0,5, eu também tenho o resultado de 9.990 metros. Esses valores aqui, eu apenas peguei os dados da questão e reproduzi para cá, onde aqui a pressão é 1000 atm, é a pressão da Valdirene, a pressão atmosférica local é 1 atm, a densidade da água é 1000 ou 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Então, está aqui a pressão, 1000 kg por metro cúbico. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. A força gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a força da gravidade. E a profundidade em metros é a que eu estou calculando. Nesse caso aqui, para a conversão, eu tenho que utilizar aqui
Para cada atmosfera, eu tenho que utilizar 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso aqui quando eu vou efetuar o cálculo da pressão absoluta, onde pressão absoluta vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A terceira forma de achar os 9.990 metros é utilizando aqui a fórmula da pressão absoluta. No caso, a pressão máxima situada na atividade é 1.000 atm, a pressão da Valdirene está aqui 1.000 atm. Pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, mais a pressão, mais a pressão hidrostática, que é a densidade, 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1.000, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, e a profundidade que eu vou encontrar, que é H. Então, 1.000 atm é a mesma coisa que 1.000 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Eu tenho que fazer essa conversão aqui, ó, passar atm para Pascal. 1 atm é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 mais 10 elevado a 3 vezes 10 é 10 elevado a 4 vezes H. Pego 10 elevado a 4 vezes H, coloco aqui antes da igualdade e vou subtrair 1.000 vezes 10 elevado a 5 menos 1 vezes 10 elevado a 5. 1.000 menos 1, eu tenho 999. Como a base 10, aqui 10 elevado a 5 e aqui 10 elevado a 5 é a mesma coisa, eu apenas conservo ela aqui abaixo, na frente do 999. Então, eu tenho 999 vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 4. Nesse caso, como está dividindo base 10 dividindo por base 10, eu vou subtrair 5 menos 4, eu vou ter 1. Conservo a base 10, conservo também o 999. Então, 999 vezes 10 elevado a 1. 999 vezes 10, eu tenho 9.990 metros. Se eu for passar isso aqui para quilômetro, é só eu multiplicar, ou seja, eu vou dividir para 1.000, né? Eu vou ter aqui 9,99 quilômetros, quase 10 quilômetros de profundidade. Atividade 4. Um grupo de alunos resolveu montar um guindaste hidráulico para uma feira de ciências. Veja a figura. Então, aqui temos um embolo com diâmetro maior e aqui o outro embolo de diâmetro menor da seringa. E aqui um motor para movimentar esses dois embolos e aqui ver quanto de massa esse guindaste consegue erguer. Então, para isso, resolveram utilizar duas seringas. Uma seringa tem diâmetro de 2 centímetros, isso aqui é a seringa com embolo maior, 2 centímetros, e a outra seringa tem diâmetro de 1 centímetro, que é essa seringa aqui com o embolo com diâmetro menor. Sabendo que o módulo da força máxima que o motor permite produzir é de 2 newton, qual o valor máximo da massa m que o guindaste poderá erguer? Considere a força gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Então, substituindo os valores, temos o diâmetro 1 é 2 centímetros, está aqui o diâmetro 1 é 2 centímetros, o diâmetro 2 vai ser igual a 1 centímetro, então está aqui o diâmetro 2, 1 centímetro, força máxima que consegue produzir aí vai ser 2 newtons, então está aqui a força máxima que o motor consegue produzir é de 2 newtons, força 1, no caso, é o que nós devemos calcular, e a força gravitacional, nesse caso aí, é 10 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, força gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro passo, devemos estudar aqui, relembrar como se calcula a área de um círculo. Então, quando fala diâmetro, quer dizer de uma extremidade até o outro lado da extremidade do círculo. Então, isso aqui eu tenho diâmetro. E raio? O raio é a metade desse diâmetro.
Ou seja, se o diâmetro aqui é 2 centímetros, o raio é a metade. Para calcular o raio, eu divido o diâmetro por 2. Nesse caso, o raio aqui em 1 vai ser o diâmetro, que é 2, dividido por 2, o raio vai ser igual a 1 centímetro. Então, aqui o raio é 1 centímetro. E o raio aqui do diâmetro 2? O raio é igual ao seu diâmetro, que é 1, dividido por 2, eu vou ter um raio de meio centímetro. E para calcular diâmetro, se eu tiver só o raio, basta eu multiplicar 2 vezes o raio, eu vou ter o diâmetro. Por exemplo, 2 vezes 1, que é o raio aqui do diâmetro 1, aqui eu vou ter 1 centímetro, 2 vezes 1, diâmetro 2 centímetros. O diâmetro 2, aqui que é 1 centímetro, eu multiplico 2 vezes meio, que é o seu raio, 2 vezes 0,5, 1 centímetros. E para calcular a área desse raio, eu devo proceder que a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, eu devo multiplicar a área dos dois embolos das duas seringas. Então, a área aqui para o diâmetro 1 e a área também aqui para o diâmetro 2. Eu coloquei A1 para a área do diâmetro 1 e A2 para o cálculo da área, aqui onde tem o diâmetro 2. A fórmula é π vezes r ao quadrado. Então, π é 3,14. O raio aqui, nesse caso aqui, é a metade, né, do diâmetro. Já calculamos aqui que vai ser 1 centímetro. Então, 1 ao quadrado. Nesse caso aqui, do diâmetro 2, eu tenho π 3,14. O raio, eu calculei aqui que é 0,5 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3,14, então eu tenho uma área aqui de 3,14 centímetros ao quadrado. A área 2, eu tenho 0,5 vezes 0,5, 0,25. Vezes 3,14, a área 2 vai ser 0,785 centímetros. Calculado as duas áreas, área 1 e área 2, agora basta eu empregar na fórmula, onde quando eu tenho uma força 1 atuando numa área 1, vai ser igual à força 2 dividido pela área 2. Então, aqui eu tenho a força 1 é o que eu devo calcular, pois a força máxima, a força 2, eu já tenho que é 2 newtons. Eu substituo aqui F2 por 2. Área 1, eu calculei 3,14 centímetros ao quadrado, está aqui. E a área 2 vai ser 0,785 centímetros ao quadrado. Então, nesse caso, eu tenho força 1 vezes 0,78 é igual a 3,14 vezes 2, onde 3,14 vezes 2 é 6,28. Então, a força 1 é igual a 6,28 dividido por 0,785. Então, a força 1 é 8 newtons. Agora, como na atividade está pedindo para calcular a massa, então eu tenho que transformar o peso newton ou força 8 newton em massa. Nesse caso, eu tenho peso e força é a mesma coisa. Então, força é igual a massa vezes a gravidade e o peso também é a sua massa vezes a força gravitacional. Então, o peso eu já tenho aqui que é 8 newtons, que é igual a massa vezes 10, que é a força gravitacional. Está aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa é igual a 8 dividido por 10. 8 dividido por 10 é igual a 0,8 kg. Então, a massa é 0,8 kg. Para transformar quilograma para grama, uma vez que aqui na atividade todos os resultados estão em gramas, para converter, eu sei que 1 quilograma está para 1000 gramas.
e 0,8 kg, eu vou ter x. Então, 1x, né? Aqui 1x é igual a 0,8 vezes 1.000. 0,8 vezes 1.000, 800 gramas. Então, x é igual a 800 gramas. A alternativa correta vai ser a letra B. Ou seja, esse guindaste consegue erguer uma massa máxima de 800 gramas. Atividade 5. Um sistema hidráulico tem 3 embolos móveis LMN, com área A, 2A e 3A, como mostra a figura. Então, aqui eu tenho as áreas, área A, essa área 2A significa que é 2 vezes essa primeira área, e aqui 3A significa que é uma proporção de 3 vezes essa primeira área. E aqui eu tenho os embolos L, M e N. Quantidades diferentes de blocos são colocadas sobre cada embolo. Todos os blocos têm o mesmo peso. Para que em equilíbrio os embolos continuem na mesma altura, o número de blocos colocados sobre os embolos L, M e N podem ser respectivamente. Então eu tenho que a área ela vai aumentando proporcionalmente. Então, nesse caso, já sabemos que vai acontecer uma proporção na quantidade de blocos do mesmo peso colocados sobre cada área. Então, já vemos aqui que as questões onde está fora de proporção, essa questão, essa letra B, a letra D e essa letra E, ela está um pouco fora. Olhando pela fórmula de força 1 dividido pela área 1 é igual a força 2 dividido pela área 2, eu posso fazer o cálculo, onde a força em L vai ser dividida pela área em L, que é igual à força que em M, a força que vai ser colocada aqui em M, dividido por essa área de M. Então, a força de L, eu tenho o quê? Eu tenho a área L. Então, a área em L vai ser A. A força aqui em M vai ser a força M e a sua área vai ser 2A, ou seja, vai ser 2 vezes a área inicial. Então, eu tenho A aqui e aqui eu corto os 2A, eu tenho 1 que é igual à força dividido por 2. A força em M, nesse caso, vai ser igual a 1 vezes 2. Então, a força de M vai ser igual a 2. Ou seja, há uma proporção onde, se nesse caso eu tenho aqui uma força 1 atuando aqui na área A, eu vou ter uma força 2. Uma força 2 atuando aqui em M. E como que eu faço o cálculo para descobrir qual a força que vai atuar em M? Então, a força de M, eu vou relacionar aqui, ó, a força de M que atua sobre a área de M vai ser igual à força de N, que vai atuar aqui na área aqui, ó, de N. Então, eu tenho a força em M, eu descobri que é 2. Tá aqui 2. Então, eu coloco 2 dividido pela área, que é 2A. Tá aqui 2A. E a força de N vai ser dividido pela sua área, que é 3A. Vai ser 3 vezes a inicial. Então, corta A. Corta A. Eu tenho 2 dividido por 2, que é 1. E força N dividido por 3. A força N é igual a 1 vezes 3. Força N é igual a 1 vezes 3. Então, a força em N vai ser igual a 3. Então, eu tenho uma sequência 1, 2 e 3. Ela acontece de forma proporcional, de ordem crescente. Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui um bloco, aqui eu vou colocar 2 blocos, e aqui eu tenho que colocar 3 blocos, todos com a mesma massa, para que essas áreas, esse nível aqui fica em equilíbrio, nem mais acima e nem mais abaixo. Pessoal, finalizamos aí. Muito obrigado por assistir. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.